Olá a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu sou Babá Georgiori e esse é o Conversas Pretas Bahia. Nosso encontro semanal para discutir questões relacionadas ao candomblé e afins. Como vocês perceberam, na semana passada eu não gravei vídeo, tive uma demanda por conta de uma palestra que eu tinha que ministrar e já como repercussão dessa palestra, que foi para mim, muito bem sucedida, no sentido de que tínhamos uma turma discutindo direitos humanos com mais de 70 pessoas, mais de 70 profissionais das mais diversas áreas, em meio a todo esse panorama político obscuro que a gente está vivendo. E a experiência foi muito positiva. Na verdade, uma experiência que eu já repito há 3 anos, uma parceria com a UNEB, com o Centro de Referência de Direitos Humanos, mas para mim, que tem um problema relativamente sério de coluna, foi bastante desgastante, Palestra extensa, 3 horas e meia. E é isso. Então, por conta disso, hoje a gente vai ter, inclusive, uma pequena mudança de cenário. Dos diversos temas relacionados à questão do candomblé, um que é muito recorrente e que acaba gerando desdobramentos é as questões relacionadas com o chamado segredo. Não é incomum que em discussões, em fóruns, em redes sociais, sites, especialmente em livros e tudo mais, e dentro das comunidades terreiro, a palavra segredo seja evocada com muita frequência para as mais diversas situações, seja para supostamente preservação de um conhecimento que não deve ser acessado por qualquer um, seja para manutenção de uma estrutura de poder, onde você só vai poder acessar quando tiver esse ou aquele mecanismo, esse ou aquela temporalidade e tudo mais. E também, geralmente, é a palavra mais evocada, junto com tradição talvez, quando se fala dos demônios da contemporaneidade. Toda vez que se quer criticar algo que está acontecendo na contemporaneidade, talvez por falta de conhecimento histórico, que só vem realmente através de pesquisas, ou até um olhar um pouquinho mais atento, de repente é praticamente impossível, ou pelo menos em boa parte das casas de candomblé que eu conheço, tem pelo menos algum livro sobre candomblé em algum canto, lógico, alguns bem ruinzinhos, escrito por charlatões, e outros, eu já vi livro de Pierre Verger e tudo mais, e lá você tem fotos onde o dito segredo está revelado há quase 70 anos, outros elementos há um século. A pergunta é, de que segredo nós estamos falando? E o que é segredo? Infelizmente, na língua portuguesa, todas as sinonimias para a palavra segredo remetem ao mesmo lugar. Eu tenho um entendimento diferenciado em relação a isso. Para mim, segredo é aquilo que não pode ser revelado. A partir do momento que você revela, deixou de ser segredo. Mas aí quando você vai falar, não, mas é secreto, não, mas é oculto, na língua portuguesa, pelo menos na falada aqui no Brasil, todas essas palavras são relacionadas de maneira relacionadas como sinonimias para a palavra segredo. Eu acredito que qualquer religião iniciática ela passa por etapas. E lembremos mais uma vez, é sempre preciso fazer essa volta histórica. Nós temos uma religião no Brasil, isso não era uma religião na África. Não no sentido mais formal da coisa. Então, as comunidades, elas faziam parte do cotidiano de tudo que estava acontecendo. Então, eu fico imaginando como seria, por exemplo, uma família, que de repente esse processo iniciático será um rito de passagem para que homens e mulheres, até então jovens ou adolescentes, passem para a vida adulta e comecem a ser literalmente 100% integrados à comunidade. Como é que isso poderia ser ocultado dentro dessas relações? Aí eu sempre estou com essa coisa na cabeça, como é que escondia? Essas pessoas moravam dentro de um mesmo espaçamento, tinham uma sociabilidade muito intensa, porque a família, para boa parte das sociedades africanas, era o centro de tudo. Você contava a riqueza das famílias pela quantidade de casamentos e a quantidade de filhos. E lógico, e quando vai chegar no Brasil, quando vai se transformar em religião, já influenciada por diversas outras situações, ela vai ganhar novos contornos. No entanto, se nós levarmos em consideração
Os primeiros estudos acerca do candomblé, Nina Rodrigues estava escrevendo sobre o candomblé na virada do século XIX para o século XX, né, dentro do terreiro do Gantuá, ali no seu nascedouro. E tinha, além, com todas essas casas de tradição, Nagô, inclusive, é o responsável, de alguma forma, um dos primeiros responsáveis a insuflar o ego e, consequentemente, criar o processo nagocêntrico, né, que depois vai ser reificado por outros pesquisadores, em especial os pesquisadores brasileiros, e que gera repercussões, inclusive negativas, dentro das outras comunidades, pois ainda em muitos espaços se percebe como se a tradição nagoqueto ela tivesse alguma espécie de primazia, alguma espécie de primor superior em relação às outras, né? A gente leva em consideração Nina, um eugenista, né, falando do ponto de vista do que naquele momento era ciência, hierarquizar, né, praticamente o processo de taxonomia. Hierarquizar tudo era necessário. Então Nina vai falar já no seu livro que é da sofisticação dos Yorubá, de não sei o que, de sua mitologia, de tal. Mas isso é bobagem, assim. Eu não vejo o candomblé como fruto do protagonismo de nenhum grupo étnico-racial específico. Talvez a força dos Yorubá seja, mais uma vez, por conta do contexto histórico, quando as maiores levas de urbanos ou de pessoas oriundas da Yorubaland chegam aqui, já é no declínio do tráfico. Então, eles vêm em massa, já não havia mais tempo para montar aquele estratagema histórico de você reunir dentro dos porões dos navios negreiros grupos vindo das mais diversas regiões, no afã de evitar ou de dificultar a comunicação entre eles. Dito isso, a gente pode pegar livros da década de 20, da década de 30, muito recentemente as gravações de áudios feitos por Lorenzo Turner, quando em sua visita à Bahia na década de 30, foram resgatadas num acervo do museu daqui de Salvador, foram disponibilizadas, e ali tem cânticos, e ali tem rezas. E aí, como eu disse, se você pegar, principalmente os orixás, que foi o primeiro grande best-seller de Pierre Verger, pelo menos aqui no Brasil, onde ele faz uma antropologia comparativa bem básica, né? Ele vai pegar imagens de rituais e de pessoas e de transes aqui na Bahia e na África ou em outras partes da América para comparar, né, naquilo que se pensava ser preservação dos cultos. Então, segredo que as pessoas estão aí falando que tem que ser guardado às 7 chaves, você tem publicado num livro, numa foto de quase uma página inteira, há quase 100 anos. Eu não estou advogando com isso que os nossos processos eles têm que ser devassados. Inclusive, eu sou completamente contrário. Eu já havia chamado a atenção para isso num vídeo anterior. Eu tenho prestado atenção em alguns vídeos que estão circulando, inclusive principalmente no YouTube, com um monte de manual, um monte de isso tem que ser assim, aquilo tem que ser assado, como fazer. Um monte de asneira, um monte de loucura, um monte de aventureiros. Porque as pessoas que têm seriedade com o seu culto vão entender que algumas informações não é que elas não possam ser passadas, elas simplesmente não são necessárias. Porque a partir do momento que os indivíduos estão inseridos num processo iniciático e que ele vai criando uma circularidade para que você se reencontre com sua ancestralidade, aquilo que hoje você não sabe ou que você sabe apenas uma parte, lá no futuro fará sentido. Não há menor necessidade, ou não haveria, mas a questão é que você criou a indústria dos zeladores de santo. Então, hoje praticamente não existem mais iaôs no candomblé. Diminuiu-se a quantidade de ebômes, todo mundo quer ser zelador de santo, porque, apesar de ser uma loteria que na maioria das vezes não dá certo, há aqueles que acham que sim, de repente, se acionar alguns mecanismos, algumas logísticas, eles vão conseguir algum tipo de sucesso, principalmente hoje com o advento das redes sociais, e que isso pode promover a ascensão socioeconômica, além de lidar com as vaidades de um povo que tem muita dificuldade de se entender enquanto coletivo. Porque quando nós nos entendemos enquanto processos coletivos, nós aumentamos a carga de responsabilidade com aquilo que temos a certeza que não é apenas nosso. É um processo maior. E outro aspecto, né, como chamei a atenção um pouco antes, toda vez que algum problema ou alguma hiperexposição vem à tona, pessoas supostamente velhas, a gente tem que começar a entender que muita gente velha realmente de santo já faleceu. Né? Muita gente velha de santo realmente já faleceu. Então você tem uma geração aí de pessoas que estão entre 30 e 40 anos, ou seja, elas não têm a menor memória do que acontecia na primeira metade do século XX.
elas estão vendendo peixe enrolado no jornal que elas compraram da feira, né? Então, precisamos refletir às vezes, onde aquilo que detectamos como possíveis ou potenciais problemas podem ser resolvidos a partir de diálogo. E não com apontação de dedo, porque agora é assim, porque na juventude é assim. Esse argumento, além de frágil, ele nos enfraquece no sentido de dificultar análises mais profundas de como pensar para o futuro, de como pensar enfrentamentos, de como pensar lutas, e como eu disse em todos os vídeos. Sexta-feira eu passei 3h30 intercalando, a palestra que eu ministrei na sexta foi sobre representação e racismo na cultura pop, ou seja, muito pouco a ver com o candomblé, mas de vez em quando os assuntos se interligavam, e a todo momento a palavra é como é que a gente vai transformar esse processo. Como iremos dar um enfrentamento real e positivo, não só para as agruras que nós estamos sofrendo agora, como aquilo que virá, porque virá, não se enganem. Esse processo não vai ser interrompido de uma hora para outra, esse processo não vai ser interrompido com muitas vezes essa oposição incipiente que tem sido feita. Nós não vamos vencer esse obscurantismo com memes e com piadas na internet. O processo é muito maior, é muito mais profundo, requer formação, educação, reestruturação, repensar modelos de educação, repensar modelos de educação dentro das comunidades terreiro e fazer com que elas se pensem dentro de uma sociedade, se responsabilizem por suas coisas. Então, muito mais do que segredo, aquilo que é segredo, mas não é tão secreto assim, já que boa parte das pessoas sabe, né? Porque se existe algo que é praticamente impossível, é manter um segredo. Quem conhece, você quer manter um segredo, não conte para ninguém. A partir do momento que você compartilhou, a possibilidade dele vir à tona é circunstancial e substancial. Vou aproveitar o finalzinho desse vídeo para duas questões muito pontuais. Na verdade, mais de uma coisa. Mais uma vez agradecer a participação de vocês que estão participando nos comentários, fazendo perguntas. Fiquei feliz com aquela questão que eu tinha pedido para vocês para diminuir, né, o comprimento da pergunta, para que facilite na hora de responder, para que haja mais agilidade. Lembrando a vocês que o nosso trabalho é um trabalho voluntário, então a gente às vezes não pode de imediato responder as perguntas, porque tem a questão da moderação, tem as minhas próprias demandas, minhas questões, então peço um pouco de paciência às vezes na resposta das perguntas. E aí tem duas questões pontuais que foram levantadas. Um dos companheiros que levantou uma questão, ele me pediu para fazer abordagens de questões relacionadas ao candomblé a partir da perspectiva do existencialismo. Pensei muito sobre o assunto e cheguei à conclusão que não. Eu não quero transformar esse espaço num espaço de discussões academicistas, porque eu já faço isso no meu cotidiano. Eu sou um acadêmico extremamente ativo dentro da minha comunidade. Eu participo de pesquisas, eu participo de tudo. E uma das minhas grandes queixas é que o espaço da universidade ele se torna uma bolha, porque nós temos muita dificuldade de dialogar com a sociedade civil. E outro aspecto é que eu sou um intelectual sério. Para abordar qualquer referencial teórico, e o existencialismo é um referencial teórico, eu precisaria evocar toda uma escola de pensamento, com autores como Nietzsche e afins, a influência disso, porque eu preciso referenciar. Né? Não foi eu que criei o existencialismo, isso está aí desde a Grécia, talvez antes. Né? Então, assim, a gente pode até problematizar algumas coisas, mas eu não pretendo fazer nenhuma abordagem teórica pesada a partir de correntes de pensamento intelectuais. Então não pretendo ter aqui escola de Frankfurt, não pretendo ter aqui marxismo pesado, não pretendo ter aqui, enfim, nenhuma corrente de pensamento teórica que dificulte o acesso à informação, o que eu estou querendo comunicar, a uma parcela significativa da população, porque eu conheço quem compõe grande parte do chamado povo de santo. São pessoas, às vezes, com baixa escolarização, enfim. Então eu peço desculpas, meu caro, não vou poder atender sua demanda. Pensemos possibilidades de criar um diálogo, talvez até mais qualificado em um outro processo, mas aqui não. Outro aspecto, um outro comentário, me pediu para falar sobre o pós-vida no candomblé. Deixa eu colocar a minha posição. Primeiro, eu não acredito que existe
pós-vida no candomblé, porque nós nos organizamos a partir da máxima, que é: o iniciado no segredo não morre. Se eu estou afirmando que os indivíduos não morrem, não há pós-vida. Né? Não existe um outro plano de existência específico. Existem, usando as similitudes, haveriam 9 planos, mas nenhum mito iorubá explica como esses planos funcionam. Se é um duplo, se é um doppelganger, por exemplo, se o Orun e Aê são espelhamentos, né? Uma versão física e outra versão não física, ou em outro estado de consciência das coisas. E na minha experiência, principalmente com alguns africanos que cultuavam suas religiões tradicionais que eu conheci ao longo dos anos. Primeiro, eles se debruçam muito pouco sobre esses aspectos. Uma vez eu conversando com um, ele me falou, eu perguntei: poxa, como é que vocês se relacionam com a morte, com não sei o que? Ele: não, a gente não se relaciona com isso. A morte é uma certeza, vai chegar para todo mundo, e nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em viver. Viver, sobreviver, existir. Né? Nós não nos debruçamos sobre isso porque entendemos que as coisas simplesmente não acabam. E ainda brincou. Veja a própria questão das divindades. Seja lá de onde elas vêm ou que nome a gente dê, que nós só teremos certeza quando lá chegarmos, se fosse tão bom quanto a gente quer acreditar, eles não voltariam para cá. Né? Que Valhalla seria esse que eu abriria a mão dos portões e da mesa do banquete de Odin para voltar para o mundo físico com suas agruras, seus problemas, por mais amor que se tivesse por seus devotos. Outra coisa, você me perguntou sobre publicações. Existem, até onde eu sei, muito poucas publicações. Inclusive é importante resolver um equívoco. O livro de Juanita Elben dos Santos, Na Goia Morte, ele não está lidando com pós-vida. Em momento algum, pelo menos até onde eu me recordo da leitura do texto, é uma dissertação de mestrado da década de 70, trabalho que ela realizou no Abolá. Está falando de cerimônias de ancestralidade, ciclos e iconografia. Em especial a cerimônia de Ipadê, porque é que faz a ligação entre Exu e a ancestralidade, findada ali com essa e depois dada continuidade a partir da perspectiva de Egungun, e como isso funciona. Então, se você tem uma iconografia, você tem a questão da análise de como o tempo funcionaria para os povos iorubás ou para aquela comunidade terreiro. Né? Então, eu não conheço nenhuma grande obra, até porque é complicado, eu venho dizendo isso com muita frequência. Partir da epistemologia que está estabelecida, uma epistemologia colonial e branca, tende a nos induzir ao erro, a partir da perspectiva que a gente usa chaves e modelos de comparação que nós não temos a certeza se enquadrariam dentro dos conceitos primordiais, né, encontrados antes desses encontros coloniais e pós-coloniais. Então, assim, eu nem me atreveria, porque eu sequer nunca parei para pensar sobre isso desde que eu adentrei no candomblé. A morte, para mim, não é algo que eu perco um segundo do meu tempo para pensar, nem para filosofar. Né? Nós não somos uma religião conversionista, nós não temos uma ideia de paraíso. A maneira como entendemos alma deveria ser diferente. Sei que não, porque somos influenciados pelo secretismo. Né? O que entendemos, o que deveríamos entender como reencarnação, nada tem a ver com os processos hindus ou kardecistas. Os ciclos são outros, o tempo não é linear, os reencontros eles estão fadados a acontecer. Nosso destino que está traçado, ao mesmo tempo não é uma imposição, não é um karma. Podem haver variações a partir das decisões que a gente toma, mas sem bônus ou ônus no sentido de um outro momento do estado de existência. Então é isso, eu espero ter escurecido o meu ponto de vista. Agradeço mais uma vez pela presença de vocês. Esse vídeo ficou bastante extenso, mas talvez acessível para compensar o que faltou da semana passada. E a gente segue aqui na luta, sobrevivendo por qualquer meio necessário. Até nosso próximo encontro.